Espera que veio uma rota. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar o quadro Investindo na Prática 2.0. Eu pegando meu dinheiro e aplicando, tudo baseado no cenário de 2022. Primeiramente, clique em curtir esse vídeo, nos siga e roda a vinheta. Então pessoal, como é que vai funcionar essa versão 2.0? A gente colocou algumas regras para a gente realmente deixar o mais próximo possível da realidade de todo mundo, da realidade do brasileiro. Então o que a gente pegou e fez? A gente pegou R$1.000 por mês, é o valor que a gente vai aplicar nos investimentos baseado como é que vai estar o cenário naquele mês específico. Então a gente pode fazer o investimento no início do mês, no meio do mês ou no final do mês. Realmente a gente vai entender como os movimentos que eu faço com a minha carteira, eu vou estar entendendo como aplicar isso para vocês. Então, de novo, isso não é uma recomendação de compra, na verdade eu estou tentando trazer o máximo de prática para vocês. Então, entendam isso como uma maneira de estudar, isso é bem importante. Outro ponto bem importante, a gente vai pegar todo o dividendo que for recebido todo mês, ou de fundo imobiliário, ou de ações, e a gente vai reinvestir, a gente vai aplicar todo mês de novo aquele dividendo para estar potencializando o nosso ganho no curto, médio e longo prazo também. E algo bem legal, a gente no final do vídeo vai estar colocando o extrato das compras que a gente fez, tanto que vai ser importante para vocês estarem analisando também no próximo mês os dividendos que a gente recebeu. E a cada mês a gente vai ter aí nesse ano de 2022 em torno de 12 vídeos, certo? Vocês também vão estar analisando a rentabilidade da nossa carteira, que é algo bem importante. Então pessoal, como é que vai ser o ano de 2022 no mercado financeiro? O próprio FONC, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele já falou isso no ano passado, que ele vai aumentar as taxas de juros para nós em 2022. Quando ele aumenta a taxa de juros, o que acontece? As taxas de desconto das empresas também aumentam. Com isso, o valuation delas tende a cair. Quando isso ocorre, provavelmente as ações vão perder valor de mercado, a bolsa americana tende a cair. Quando a bolsa americana cai, provavelmente a bolsa brasileira também vai cair. Se essa queda ela é muito acentuada, a bolsa do Brasil tende a sofrer mais ainda. Então, tudo baseado nessa questão, eu vou estar fazendo os nossos investimentos olhando para esse cenário macroeconômico. Como é que a gente faz isso? A gente já consegue olhar aqui, por exemplo, no site da Bloomberg, as projeções de aumento que eles estão colocando para nós no ano de 2022. Então, 2022, eles já estão projetando aí, como a gente consegue ver aqui, 3 vezes no ano de 2022 e mais 3 vezes o aumento de taxa de juros em 2023. Então a gente já está conseguindo identificar que os próximos 2 anos vão ter aumento dessa taxa, então a tendência é nos próximos 2 anos o valuation das empresas estarem caindo. Mas a economia dos Estados Unidos ela é muito forte, eles já passaram por muitas crises, então desde 2008, 2002, então eles sabem muito como movimentar a sua economia para se proteger contra essas crises. Por exemplo, a gente já consegue ver alguns sinais que ela está fazendo alguns movimentos importantes. Por exemplo, a gente consegue aqui no site Investing analisar o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Se a gente botar aqui no período de 1 ano, ele vem diminuindo. Quer dizer que as pessoas estão tendo menos desemprego, então a economia, ela, mesmo com todos esses impactos que vão ocorrer nesse ano e ano que vem, 2022, 2023, eles já estão fazendo alguns movimentos e está tendo reflexo na economia. Por exemplo, também aqui, construção de novas casas. A gente já consegue identificar, se a gente botar em 1 ano, uma certa crescente nesse número. Quando a gente tem um número de construção de novas casas, quer dizer que está tendo um movimento também na economia. Quanto mais casa, mais emprego, mais movimento nos comércios. Então isso também tudo é um sinal que os Estados Unidos está movimentando a economia deles para não passar por um período tão difícil. Vai ser difícil? Vai, mas o mínimo possível. A gente consegue ver aqui também, tudo são indicadores bem importantes que saem aqui trimestral, mensal ou até semestral. Licenças de construção também é muito importante da gente olhar. Então aqui também a gente consegue identificar que está tendo um certo aumento. Então quanto mais licença de construção também, a projeção para os próximos anos quer dizer que vai ter mais imóveis sendo construídos. Então são sinais que a economia está, mesmo que em marcha lenta, ela vai retomar. Então baseado em tudo isso, eu já peguei e já mandei
R$1.000 para Rico. Eu vou usar a plataforma Rico, que eu acredito que para vocês que vão começar no mercado financeiro seria uma corretora boa, porque ela não cobra taxa de corretagem, certo? O que seria taxa de corretagem? É a cada compra e venda que você for fazer, ela vai estar te cobrando lá um percentualzinho ou um valor em específico dessa tua compra e venda. Então isso não é legal. A gente quer, quando está no início dos investimentos, não pagar taxa. A gente quer sobrar o máximo de dinheiro possível para a gente investir mais ainda. Então vocês conseguem ver aqui no meu patrimônio. Então aqui eu coloquei R$1.000 e tinha um resquício aqui dos outros quadros que a gente fez. Então a gente tem aí 1.041 para investir. Então é super fácil mexer nela e vocês vão estar acompanhando, certo? Então o que a gente precisa entender, pessoal? Com todos esses cenários que eu comentei com vocês, a gente precisa fazer uma diversificação de carteira. A gente não pode investir tudo num setor só. A gente precisa entender quais são os setores que mais vão estar fortes para esse ano de crise. Então todos esses primeiros movimentos que eu vou fazer aqui hoje é muito pensando nisso. Então primeiramente, o que eu vou fazer? A Selic, ela está vindo numa crescente ano após ano. A gente está gravando esse vídeo em 16 de dezembro, certo? A Selic hoje está em 9,25. A gente vai olhar aqui no relatório Focus. A Selic, então, nessa data, ela está em 9,25, mas a gente consegue ver que em 2022 ela está com uma projeção de 11,5% que ela vai estar pagando para os seus investidores. Então, primeiramente, qualquer investimento que eu vejo quando o mercado está em risco, eu preciso deixar parte da minha carteira segura, que é o meu caixa, para quando o mercado despencar mais, eu ter um poder de compra maior ainda. E a Selic está pagando muito bem. 11,5 ela vai estar pagando em 2022, até 9,25, que é agora no final de 2021, ela está pagando super bem já também. Então eu vou colocar aqui na Rico, eu vim aqui em Tesouro Direto, e a gente vai investir uma parte em Tesouro Selic. Eu vou pegar aqui o Tesouro Selic 2024, é muito simples. Se vocês virem aqui, vai ver que tem um carrinho de compra, então coloquem, eu vou colocar aqui valor investido R$400, certo? Vou colocar a minha assinatura eletrônica, é super seguro, pessoal, vocês estão vendo que não tem como vocês comprarem, vocês venderem, é uma conta minha, não tem como ninguém fazer algo diferente disso a não ser eu mesmo. Vou colocar comprar, ordem enviada com sucesso, perfeito. Então depois disso, de deixar uma parte da minha carteira exposta a uma rentabilidade que eu conheço, uma rentabilidade que é mais segura do que uma renda variável, agora a gente vai para a renda variável de verdade. A gente sabe que aqui vai ter um pouco mais de risco, a gente vai estar controlando esse risco. Então como é que eu pensei nesses primeiros movimentos em renda variável? Eu acredito que em 2022, alguns setores baseados na crise que vão estar muito forte vai ser o agronegócio. No Brasil, um dos setores mais fortes é o agronegócio. Então uma das primeiras ações que a gente vai investir hoje vai ser uma empresa específica desse setor e também o setor elétrico. Tem vários estudos que dizem que em momento de crise, empresas que aguentam e suportam mais do que as outras são empresas do setor elétrico. Por quê? Porque elas têm contratos de 5, 10 anos com os governos, então as receitas delas são muito mais previsíveis do que as outras empresas. Então, pessoal, eu vou aqui acessar o Home Broker da corretora, que é onde a gente realmente investe na parte de renda variável, fundos imobiliários, toda essa parte, certo? Então, pessoal, a primeira empresa que eu vou investir vai ser a Agro3, certo? Se a gente vir aqui no Status Invest, olhar alguns indicadores da empresa, o que eu fiz, tá? Eu acredito que é uma empresa que ela é de um setor forte, ela vai pagar dividendo, que é o dividendo yield, em 9,93, então na casa de 10% ao ano, então gosto disso também. O PL dela está baixo, ao meu entendimento, PLs abaixo de 10, acredito que é um ótimo indicador nisso. Ela tem altas margens brutas, se a gente acompanhar aqui e clicar, a gente consegue ver que ela vem se mantendo desde 2010 aí com margem bruta acima de 30, depois ela bate em alguns pontos específicos 25, 40. Isso é uma vantagem competitiva, o próprio Warren Buffett cita isso, quando uma empresa ela se mantém em uma margem bruta aí em 10 anos, ela tem uma vantagem competitiva comparado aos outros players, isso é bem importante. Ela tem o ROI, que são indicadores de rentabilidade acima de 10,
ela tem aí um ROI de 20,30, isso também me deixa bem tranquilo, então é uma empresa que ela está rendendo bastante ano após ano. Liquidez corrente acima de 1, quer dizer que ela está com uma liquidez corrente de 2,66, para cada R$1 de dívida, ela tem 2,66 para bancar essa dívida, então é bem importante isso, eu gosto de empresas que são sólidas desse nível. Certo? Se a gente até fazer uma comparação aqui com outros setores, por exemplo, Soja 3 ou outras empresas do segmento do agro, a gente vai identificar, tem aqui a Boa Safra, a SLC Agrícola, que a Agro 3, que é a Brasil Agro, ela está no top 1 nesse valuation de múltiplo, que seria tu comparar outras empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, para a gente entender os múltiplos delas, como é que estão. Então a Agro 3 também ganha disparado aí das outras duas, então me dá uma certa tranquilidade perante a isso. Eu também fiz o valuation dessa empresa. Se vocês realmente querem entender como fazer um valuation, deixem nos comentários que a gente faz um vídeo específico sobre valuation, certo? Hoje é mais focado em apresentar as nossas empresas que a gente está investindo. Então na plataforma, pessoal, o que a gente faz aqui? Aqui na boleta que chama na plataforma, a gente bota o código da empresa, certo? Que é a Agro 3. Se a gente botar Agro 3, a gente vai precisar comprar um lote de 100. E a gente precisa fazer o que então? Colocar a Agro 3F, que a gente vai estar comprando uma ação fracionada da Agro 3. Eu separei aqui para investir na Agro 3 R$250, certo? Então aqui vai dar 10 ações. Eu vou botar aqui a mercado. Quando a gente bota a mercado, eu não estou tentando pichinchar se vai ser a 25 a 47, 25 a 48. A ordem que pegar, eu vou colocar. Por que a gente faz isso? Porque o nosso foco é médio e longo prazo. Então, alguns centavos na compra aqui na hora da corretora não vai mudar muita coisa. Hoje ela está subindo 2,36, mas não tem problema, certo? Então, eu vou botar comprar, tenho só que botar a minha assinatura eletrônica. Ele vai perguntar de novo se eu estou querendo comprar essa ação. Estou comprando 10 cotas, ok, executada, feita a compra. A segunda empresa que eu vou comprar é do setor elétrico, certo? Vai ser a Copel, que é uma empresa também muito forte. No ano de 2021, ela pagou em torno de 23,59% de dividendo. Então, sem pensar em crescimento, só em divisão de lucro, ela pagou 23%. Isso é algo muito alto comparado a qualquer tipo de investimento. Provavelmente em 2022 ela não vai se manter pagando tudo isso, mas se ela se manter pagando nas casas de 12%, 13%, eu estou super feliz. E se a gente olhar os indicadores dela, PL de 3, quer dizer o quê? Que ela vai demorar em torno de 3 anos apenas para me retornar o valor que eu vou estar investindo nela. Isso é muito importante. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, está de 0,81. O que está me dizendo esse indicador? Que eu estou dando 81 centavos para a empresa e a empresa está me devolvendo R$1. Quer dizer que a empresa está super descontada. E a gente consegue ver que só pelo valor patrimonial da ação aqui, o VPA, está 7,88. Se a gente fosse pensar só no patrimônio da ação, ela deveria estar valendo 7,88 e ela está valendo 6,41 o preço da ação hoje. Isso é muito importante. A gente precisa buscar boas empresas a bons preços, isso que é o ideal. Então a gente consegue ver uma alta margem bruta, também aquela questão de constância que a gente falou. O ROI acima de 10, aí um ROI acima de 26%, então é um ROI bem considerável. Liquidez corrente acima de 1, como a gente falou. Então também gosto da empresa, é um setor bom. Então aqui na corretora eu vou colocar Copel 6, certo? Também só tenho que botar o Copel 6F. Então aqui coloquei, ela está em torno de 6,43, então eu também vou comprar aqui R$250 da Copel, então vai dar aí em torno de 40 ações eu vou comprar dela. Vamos comprar mercado, hoje ela está caindo 47%, então 0,47%, então estou comprando na baixa, isso é importante também, eu não me importo se está caindo. Hoje o que eu quero é médio e longo prazo, ter esse retorno com a empresa. Coloquei um OK, ordem executada também.
Então, pessoal, a gente consegue ver aqui na corretora, se a gente colocar para baixo, como é que está a nossa carteira. Então, a gente comprou aí Agro 3, 10 ações e a gente comprou Copel 40 ações. Além disso, eu acredito muito que em um ano de crise, os fundos imobiliários, eles aguentam também esse momento. E o que eu quero? Eu quero fundos imobiliários que me paguem dividendo todos os meses, certo? Então, o que eu fiz? Eu procurei um fundo imobiliário que ele estivesse pagando na casa dos 11%, 12% ao ano de dividendo. Então, aqui no site Funds Explorer, vocês conseguem ver. Então, aqui é um fundo que está com dividendo yield aí de 1,2%. Se a gente pegar aqui a calculadora e colocar 1,2% vezes 12 meses, esse fundo está pagando em torno de 14% ao ano de dividendo. Claro, de novo, ele pagou isso em 2021. 2022 pode ser um pouco menos, mas se for em torno de 12%, para mim está super tranquilo. A gente comentou que a Selic vai estar em torno de 11,5%, então eu vou estar me expondo um pouco mais a risco, porque o fundo imobiliário ele tem um pouco mais risco do que a renda fixa, mas ele tende a me pagar um pouco mais. E o que é muito bom do fundo imobiliário, ele vai estar me pagando dividendo todo mês e eu vou pegar esse dividendo e vou reinvestir cada vez mais, certo? Então esse fundo imobiliário é o RCR11, certo? Ele é um fundo de investimento imobiliário CRI, que a gente chama, que é investimento em papéis. Ele pega o valor que a gente investe nele, no patrimônio dele, investe no setor imobiliário, investe em debêntures, investe em renda fixa, então ele investe em papéis. E é isso que eu quero, eu estou colocando meu dinheiro para um gestor super qualificado, escolhendo aonde que ele vai investir. Perfeito? Então a cota dele está R$ 97,00, a gente tem aí mais R$ 100 para investir, vamos comprar uma cota e está super interessante. Então também a gente volta para a corretora, a gente coloca aqui o código da empresa que é RECR11. O que é importante, no fundo imobiliário já é fracionado como se fosse, então tu já sai comprando aqui uma cota naquele valor de 97,41. Então eu vou botar comprar, ok, feito as nossas compras, então a gente já consegue identificar aqui na carteira mais essa posição comprada também, feito as nossas compras, pessoal. Então vocês entendem que, de novo, a gente compra pensando no período de médio e longo prazo, mas a gente sempre precisa olhar o cenário macro. Eu poderia investir em empresas de tecnologia nesse ano, mas por que eu vou fazer aposta numa empresa de tecnologia que ela não tem tanto caixa, ela queima muito caixa para ter crescimento realmente no ano que pode ser um ano difícil de crise, no ano que daqui a pouco aquelas empresas que pensavam faturar 2x vão faturar 1x? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente precisa estar sempre acompanhando esse cenário macro junto com tudo. Além disso, pessoal, próximo mês, então, a gente volta a aplicar de novo R$ 1.000. Eu estou com total liberdade, eu quero que vocês, cada vídeo, a gente vai estar olhando o cenário e aplicando. Então, vai ter momentos que eu vou estar comprando opções para aumentar a nossa rentabilidade ou para proteger a nossa carteira em momentos de queda. Vai ter momentos que eu vou fazer hedge, que é apostar na queda de algum mercado específico. Então eu sei, por exemplo, que ali pelo final do primeiro trimestre de janeiro vai começar a vir as quedas de juros do mercado americano. Então em algum momento naquele específico a gente pode fazer um hedge de venda. Então esse vídeo vai ser específico ensinando como fazer esse tipo de investimento, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de novo de clicar no botão aqui de curtir, nos seguir para a gente realmente estar sempre acompanhando cada vez mais esse quadro. Reforço, pessoal, isso aqui não é uma indicação. Quem indica são casas de análise. A gente está aqui colocando o nosso dinheiro, nossa pele em risco para ensinar mais ainda a vocês, para passar esse conhecimento na prática para vocês entenderem como tudo isso funciona. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.